sobrenatural acontecia enquanto aquelas mulheres se dispunham a estar de joelhos no chão. Aleluia. Glória a Deus. Em missões nós falamos que existem três formas de fazer missão. Com as mãos dos que contribuem, dos pés dos que vão, mas também é com os joelhos dos que oram. E aquelas mulheres de oração se colocaram de joelho durante a noite inteira por mim, e nenhuma droga fazia efeito. Isso é sobrenatural, é poderoso demais. Chega no outro dia, eu vou até minha mãe, no meio da madrugada ainda eu deito ali sobre a calçada, durmo. Quando minha mãe acorda e me vê ali, ela fala: e aí, tá, vai mesmo? Eu falo: eu vou sim. E ali nós pegamos, ela pegou algumas coisas, eu tomei um banho, comi e nós fomos para a clínica. Passa-se um tempo que eu estou ali dentro da clínica, eu falo assim: vou ligar de novo pra gata, né? Vou reconquistá-la. Vou reconquistar agora, né? Vou reconquistar minha esposa. E ligo pra Pamela, depois de alguns dias na clínica, e tento contato com ela. Só que quando eu ligo pra Pamela, eu vou todo lindo pra ela, falando: e aí? Como que estamos? Tem uma chance, né? E a Pamela me responde seca no telefone: o que você quer, Lucas? Aí eu sentei. Aí eu falo: não, eu queria saber sobre nós dois, se a gente tem jeito ainda. Aí a mulher de Deus, que tinha uma promessa, que tinha uma palavra, fala pra mim assim: Lucas, eu vou te dar 4 princípios que você vai passar pela sua internação. O primeiro dele: tenha um encontro face a face com Deus. O segundo princípio: tenha um encontro com você mesmo. O terceiro: se reencontre com os seus filhos. E o quarto: talvez, só talvez a gente se reate, né? Reate nosso casamento. Irmã, eu desliguei aquele telefone muito bravo. Eu olhei para os rapazes do quarto e falei assim: ela deve estar com outro. Meu Jesus. Me abandonou, mas deixa ela. Tô engordando de novo. Vou ficar bonito. Vou reconquistar outras mulheres. Irmã, eu tinha engordado 2 quilos ainda. Mas eu tava, né, me achando. Tá, Passa-se uma semana de que a Pamela tinha me falado isso. Entra um pastor nessa clínica e ele vai pregar a história de Jacó. Glória a Deus. Encontro Aleluia, com Deus. Jesus. Quando Deus aquele pastor ele começa a pregar sobre a história de Jacó, e no final ele fala que Jacó ele luta com o próprio Deus, e ele fala para o Senhor: eu não saio daqui até que me abençoes. E quando ele luta com o próprio Deus, o Senhor, a palavra fala que é tocado na articulação da coxa de Jacó, e ali ele tem um encontro com o Senhor, e a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. É mudado de Jacó para Israel. Acaba-se a pregação dele, eu levanto minha mão e falo: eu quero ter esse encontro com o Senhor. Glória a Deus. Irmã, eu me ajoelho no chão daquele átrio. Aquele pastor com uma autoridade, ele vem sobre a minha cabeça e começa a orar por mim. Irmã, naquela noite eu tive um encontro face a face com Deus. Aquele que era chamado de bandido, aquele que era chamado de nóia pela sociedade, naquela noite eu fui chamado de filho de Deus. Glória a Deus. Deus é grande. Naquela noite eu fui chamado pelo Deus Senhor. Deus é tremendo. Aleluia. Jesus. Ele ainda é Deus. Sim. Ele ainda é Deus. E vai continuar sendo Deus. Continuará sendo Deus. Passa-se mais um tempinho, um mês mais ou menos desse primeiro processo. Tinha o segundo, que era ter um encontro comigo mesmo. Eu estava num processo muito bom dentro da clínica. E então o dono da clínica falava para mim assim: Lucas, vai lá comprar uns doces, pode ir lá sozinho. Eu falei: então tá bom, então eu vou sozinho. Então abri a porta da clínica e fui comprar uns doces. Quando eu retorno, um casal de velhinhos vem na minha direção. Eles olham para mim e falam assim, com um sorriso tão lindo, e falam: nossa, garoto bonito, que dia lindo hoje. E eu começo a chorar na frente daqueles senhores.
E eu choro. E eu acho que eles não entenderam nada. Por que eu tava chorando? Mas eu entendi. Porque, irmã, quando nós estamos na droga, o dependente químico, ele não tem mania mais de se ver no espelho. Nós perdemos qualquer tipo de sentimento. Então eu não gostava nem de me olhar no espelho. Porque eu estava muito magro. Me sentia feio. E outra coisa, quando eu andava numa calçada, as pessoas atravessavam porque era o nóia, era o bandido vindo. Tinha medo, né? Tinha medo. As pessoas tinham medo de mim. Mas naquele dia, aqueles senhores viram um servo de Deus. Aleluia, Jesus. Naquele dia eles reconheceram alguém que teve um encontro com o Senhor. Então naquele dia aqueles senhores não atravessou a rua porque não era mais o bandido e o nóia vindo. Mas era um servo de Deus. Era um servo do Altíssimo que estava vindo na direção deles. Aleluia. Aleluia, naquele Jesus. dia eu tive meu segundo processo que a Pâmela tinha me falado, que era um reencontro comigo mesmo. Eu lembro que eu chego na clínica, eu ligo pra Pâmela desesperado. Falo, Pâmela, você não sabe o que aconteceu? Ela falou, o quê? Eu falei, me chamaram de lindo na rua. Ela começou a dar risada. Mas pra mim não era algo mais natural. Não, e sim. Né? Pra mim não era mais algo natural. Pra mim era algo de outro mundo já. Porque ninguém mais fazia isso. Né? Eu andava nas ruas, ninguém me olhava. 1 ano e meio, um ano né? e meio. Nas ruas. Era muito difícil alguém me olhar, a não ser me olhando com cara feia, porque eu tava vindo. E ali eu vi o meu segundo processo. Só que agora eu precisava ver o terceiro, que era o reencontro com os meus filhos. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Todo o tempo que eu estive nas ruas, irmã, eu sonhava num dia que eu poderia ver meus filhos de novo. E eu achava que meus filhos talvez não tinham nenhuma memória mais sobre mim. Isso me fazia usar muito mais drogas. Em poucos momentos de sanidade que eu tinha. E eu começo a pedir pra Pâmela para que ela traga as crianças de volta pra me ver ali na clínica. E ela traz. Eu lembro que nesse dia eu não dormi a noite. Acordei logo cedo para fazer a barba, para me arrumar todo. Uma ansiedade para ver as crianças, porque já fazia muito tempo que eu não tinha visto. E quando elas chegam na clínica, elas correm para meus braços. E elas gritam, papai, eu te amo. Nós estávamos com tanta saudade, papai. A gente veio te ver. Aleluia, Jesus. Irmã, todo o tempo que eu estive nas ruas, enquanto eu achava que a Pâmela estava com outros homens, minha esposa é nova, bonita, a Pâmela estava dentro da igreja com as crianças. E todas as noites, elas faziam a mesma oração que a Pâmela ensinou. Que lindo. Deus, cure o dodói do papai, traga ele de volta para casa. Todas as noites, durante todo esse tempo, eles fizeram a mesma oração. Então, quando eles me encontram na clínica, a primeira coisa que eles me perguntam, você já curou do dodói, papai? Oh, meu Deus. Eu lembro que passa-se mais um tempinho, eu posso passar um final de semana dentro de casa. Então, a Pâmela olha pra mim, eu pergunto pra ela se eu posso ir pra lá pra ficar esse final de semana com eles. Ela me autoriza. E quando eu estou chegando perto de casa, ela fala assim, por favor, me avisa quando você estiver chegando. Eu falei, tá bom, eu vou te avisar. Ela queria trazer para as crianças a memória daquilo que elas oraram durante todo aquele tempo. Ela queria que eles entendessem tudo aquilo que eles oraram todo aquele tempo. Sim. Que de fato algo estava acontecendo. Quando eu chego na porta de casa, eu aviso ela. Ela coloca os 3 de joelho em oração. Orem por aquilo que vocês oraram todo esse tempo. E eles começam a orar. Que Deus, lindo. cure o dodói do papai. Traga ele de volta para casa.